No estudo deste capítulo, capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, já analisamos as evidências de uma verdadeira conversão. Falei sobre isso aos irmãos nas últimas 2 quintas-feiras, 2 formas com as quais evidenciamos uma conversão. A primeira forma que vimos é que evidenciamos uma verdadeira conversão quando ansiamos as coisas do céu mais do que as da terra. O apóstolo Paulo, no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu já expliquei aqui aos irmãos que esse termo que Paulo usa aqui, se já ressuscitastes, não é que Paulo estava a colocar em dúvida a experiência de conversão deles, que a ressurreição aqui, que Paulo se refere, é da morte do velho homem e a ressurreição de um novo homem para uma nova vida, a ressurreição com Cristo. Então, quando Paulo diz se já, não é dúvida, né? No grego aqui, a tradução mais literal seria: já que ressuscitastes com Cristo, então, já que ressuscitaste, já que essa é a experiência de vocês, já que vocês agora são nova criatura, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Então, o que Paulo está a dizer aqui, vocês devem evidenciar a salvação de vocês através dessa busca, de buscar mais as coisas do céu, ansiar mais pelas coisas do céu do que as da terra. Paulo ensina que são as coisas do alto que devem motivar, inspirar e controlar a vida do crente. Os nossos pés devem estar sobre a terra, porque ainda vivemos nesse planeta, mas a nossa mente deve estar no céu. Uma segunda forma de evidenciar a verdadeira conversão está do versículo 5 ao 9, quando mortificamos nossa natureza terrena. Versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, quando era o velho homem, né? Em outro tempo andastes quando vivis nelas, mas agora, pois, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A conversão, irmão, significa novo nascimento. É a morte do velho homem e o nascimento do novo. Então, se nós nascemos de novo, não podemos continuar com as práticas do velho homem, com essas coisas que Paulo enumera aqui. Aí Paulo compara isso como que a um despir-se, né? Aquela roupa velha, aquela roupa suja, devemos tirar, né? Tirar, botar fora, né? Botar fora, porque agora nós somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então, tudo que ele diz aqui, maledicência, cólera, mentira, ira, inveja, concupiscência, idolatria, avareza,
tudo isso deve ser deixado para trás. Uma pessoa que diz que é nova criatura, mas que continua na prática do pecado, não nasceu de novo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, uma evidência de que a pessoa realmente é uma pessoa convertida é que houve uma mudança. Ela deixou para trás as coisas do velho homem. Hoje vamos analisar as evidências da verdadeira santificação. Porque depois da conversão, depois da salvação, que é um ato, agora vem a santificação, que é um processo. A conversão é um ato, acontece uma única vez, ninguém se converte duas vezes, 3, 4, 5. A conversão é uma vez só, me converti a Cristo, sou salvo. Mas a santificação não, é um processo. É um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, a vida cristã, ela é marcada por um lado negativo e outro positivo. Se por um lado eu tenho que despir-me ou despojar-me daquela roupa velha, por outro lado eu devo revestir-me agora com uma vestimenta nova, revestir-me da vestimenta do Filho de Deus. Então Paulo usa aqui uma metáfora, a figura de trocar de roupa, tira a roupa velha, mas não vai ficar nu, coloca agora uma roupa nova, uma roupa limpa. Então, se por um lado devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, por outro lado devemos buscar as coisas lá do alto. Paulo acabara de ordenar aos cristãos a despojar-se e despir-se das vestimentas do velho homem, lá no versículo 8 e 9, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E agora então ele ordena os cristãos a revestirem-se das roupagens do novo homem, no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, eis o mandamento, revesti-vos. Revesti-vos. Primeiro, tira a roupa velha, suja, imunda. Agora, vistam-se com uma roupa nova. Os cristãos devem tomar como vestimentas as virtudes cristãs. Que roupa é essa? As virtudes cristãs que devemos colocar na nossa vida. O novo homem precisa exibir vestes novas, as vestes dos filhos do rei, dos filhos de Deus. Irmãos, a ênfase nesse parágrafo concentra-se na motivação. Por que deveríamos tirar os trapos da velha vida e vestir-nos das roupagens do novo homem? O que deve motivar-me a fazer isso? A livrar-me de uma vez por toda das roupagens, dos trapos da velha vida e agora vestir-me das roupagens do novo homem. O que deve motivar-me? Paulo expõe a seguir 3 motivos que devem encorajar-nos a andar em novidade de vida, a vestir realmente a roupa do novo homem. Vou falar hoje do primeiro motivo. A santificação, esse revestir-se do novo homem, ela deve estar fundamentada nas bênçãos extraordinárias já recebidas de Deus.
Por exemplo, lá aos Efésios, Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, essas bênçãos extraordinárias, espirituais que eu recebi de Deus, devem servir de motivação para que eu viva em santidade. Eu viva a nova vida que Deus quer que eu viva. Antes de dizer o que devemos fazer para Deus, Paulo relembra o que Deus fez por nós. Então, primeiro Paulo vai dizer o seguinte: olha, Deus fez isso, 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 isso por vocês. Por causa disso, vocês devem fazer isso, isso, isso por Deus. Essa deve ser a motivação. Por que eu devo ser santo? Né? Por que eu devo buscar esse tempo de ser santo? Por causa do que Deus fez por mim. E Paulo aqui enumera algumas dessas bênçãos. Irmãos, a vida cristã não é algo que construímos pelos nossos méritos e esforços. Como já dissemos logo no início do culto, o que Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. A vida cristã é resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a partir do versículo 12, então, Paulo menciona 4 grandes verdades, ou 4 grandes bênçãos extraordinárias de Deus para conosco, e que devem motivar-nos a viver, então, em santidade para agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, o cristão, ou vou dizer, o povo de Deus, foi escolhido por Deus lá na eternidade. No versículo 12, Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Paulo está a dizer àqueles crentes: vocês são eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele, quer dizer, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes de formar esse mundo, nós já existíamos na mente criadora de Deus. O Ricardo já estava lá, o Jorge já estava lá, a Sara já estava lá, e Deus já havia nos escolhido para a salvação, antes mesmo de formar esse mundo. A eleição divina é uma doutrina bíblica, está na Bíblia, mas não se baseia em mérito humano, mas na graça divina. Deus não nos escolheu por causa de quem somos ou fazemos, mas apesar do que somos e do que fazemos, apesar de Ele nos escolheu. Olha o que Paulo diz lá aos Romanos: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, apesar de sermos pecadores, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. E aqui aos Efésios, Paulo diz: vos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Não porque éramos santos, não porque lá na eternidade Deus, na sua presciência, viu: o Ricardo, ele vai ser boa gente, o Ricardo vai aceitar meu filho como Salvador, e um dia ele vai levantar a mão, aí ele vai começar a ir para a igreja, então eu vou escolher ele. Não, mas seria por obra minha, seria mérito meu, porque o Ricardo é isso, porque o Ricardo vai fazer isso, então eu vou elegê-lo. Não por obras que fizemos, diz, e não porque Deus viu alguma coisa boa em nós. Nos elegeu para que fôssemos santos, não porque éramos.
É para transformar a nossa vida e trazer-nos a esse estado de santidade. Então a eleição divina não se baseia em mérito humano, mas na graça divina. Então, quando Paulo escreveu lá a Timóteo, na segunda carta 1, versículo 9, Paulo disse assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Seu propósito e graça. Ele é soberano. Ele nos escolheu não porque previu que iríamos crer, mas nós cremos porque fomos eleitos. Não sei porque eu fui eleito, não sei porque Deus elegeu os irmãos que aqui estão, não sei. É graça. Agora, uma coisa eu sei: não é porque eram bons, não é porque Deus viu que ia crer, porque seria o quê? Por obra, por mérito. Ele vai crer, ele merece então ser salvo, né? Então aí é obra minha, eu criei, né? E a fé é um dom de Deus, né? Ele nos escolheu não porque previu que iríamos crer, mas nós cremos porque fomos eleitos. Aí o Espírito Santo tocou no nosso coração e nos fez crer, porque é Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que dá convicção. Aí o apóstolo, lá em Atos 13:48, o escritor diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram, observem, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então haviam aqueles que estavam ordenados para a vida eterna, os eleitos antes da fundação do mundo. Todos esses creram. Por isso Jesus disse: eu não vou perder ninguém. Tudo que o Pai me der virá a mim. Eu não vou perder ninguém. Jesus não vai perder uma alma sequer para o diabo. Todos que Ele decidiu salvar, Ele vai salvar e pronto. Então essa é a primeira grande bênção que Deus nos deu. Eu não entendo, não explico, mas eu sei, eu fui um eleito do Senhor. Isso não deve produzir arrogância em mim, nem orgulho, ao contrário, humildade e gratidão a Deus, porque não é porque eu merecia, não, é porque Deus foi muito, muito, muito misericordioso comigo. Não sei porquê, mas foi. Em segundo lugar, o povo de Deus foi separado como sua propriedade do Senhor. Ainda no versículo 12, na parte B, Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. O que é santo? Já falamos aqui, é separado para uso exclusivo de Deus. Nós fomos eleitos então para a santidade, nós fomos separados deste mundo para pertencermos exclusivamente a Deus, nós fomos comprados por um alto preço e agora não somos mais de nós mesmos. Ele nos tomou para pertencermos exclusivamente a Ele. É como um casamento, irmãos. Assim como a cerimônia de casamento separa um homem e uma mulher, um para o outro de modo exclusivo, a salvação separa o cristão exclusivamente para Jesus Cristo. Da mesma forma que seria escandaloso ver uma mulher casada ou um homem casado correr para os braços de outra pessoa, também é um escândalo um cristão viver para o mundo ou para agradar a carne. Inclusive, a Bíblia chama isso de adultério espiritual. Adultério espiritual, aquela pessoa que vive para agradar o mundo, para agradar a carne. Por quê? Porque nós somos a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro. E Ele nos elegeu então para pertencermos exclusivamente a Ele. Em terceiro lugar, nós somos profundamente amados por Ele. Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Amados.
Antes da nossa conversão, nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do diabo, éramos escravos do mundo, éramos escravos da carne, está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, estávamos ainda debaixo da ira de Deus, Efésios 2, versículo 3, mas agora somos não apenas propriedade exclusiva de Deus, mas amados de Deus, santos e amados. Somos a herança de Deus, o seu tesouro particular, a menina dos seus olhos, o seu prazer. Seu amor por nós é eterno, suas misericórdias não têm fim, seu amor é revelado em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostra seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em quarto lugar, o povo de Deus foi completamente perdoado. Completamente perdoado. No versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a ênfase aqui está no perdão de Cristo. Assim como Cristo vos perdoou. Deus não apenas nos escolheu, nos santificou e nos amou, mas também nos perdoou, a cancelar todas as nossas dívidas, porque o perdão aqui significa isso, perdão completo da dívida, dívida cancelada. Agora estamos quites com a lei de Deus, estamos quites com a justiça de Deus, o perdão de Deus é completo e definitivo. Trata-se de um perdão que abrange todos os nossos pecados, do passado, do presente, do futuro. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Na verdade, irmãos, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, pois o Deus que nos ama já nos perdoou, nos declarou justo. Para concluir, irmãos, todas essas bênçãos espirituais, a eleição para a salvação, a eleição para pertencermos exclusivamente a Ele, seu grande amor por nós, o perdão completo que tira de nós toda a culpa e nos livra de toda a condenação, todas essas bênçãos, tudo que fez e continua a fazer por nós, deve servir de motivação para a nossa santificação, para que possamos viver em santidade a fim de agradar a Deus. Por que eu quero viver em santidade para agradar a Deus? O que me motiva? Primeiro, porque Ele me elegeu antes da fundação do mundo, sem que eu tivesse qualquer mérito nisso. Segundo, porque Ele me separou para si. Eu sou propriedade exclusiva dEle. Terceiro, porque Ele me ama muito. E quarto, porque Ele já perdoou todos os meus pecados. E estou livre de toda a culpa e toda a condenação. Amém? Que possamos então, irmãos, nas bênçãos espirituais de Deus, encontrar motivação para vivermos em santidade nesse mundo. Amém?